A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, chegamos mais um dia pela manhã, já são 4 horas da manhã, quinta-feira, glória a Deus, 18 de junho, aleluia. Aqui quem vos fala é seu irmão Emerson, estamos nesse canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, onde o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração, aleluia. Meus irmãos, o Senhor nos trouxe uma palavra que está em Isaías capítulo de número 11, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, muito importante, e deleitar-se-á no Senhor, do Senhor, e não deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aleluia, que palavra maravilhosa, meu Deus, aleluia. Aqui tem o texto de Isaías. Isaías, na época do rei Uzias, do rei Ezequias, Isaías estava profetizando a vinda do Senhor Jesus, que o título do capítulo 11 é O Rebento de Jessé. O rebento de Jessé significa a raiz de Jessé. Jessé, pai de Davi. Jessé foi um dos personagens da Bíblia que deu origem, que deu a linhagem de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma barriga, ele veio do céu, ele nasceu como homem, como carne, e ele presenciou aflições, ele presenciou muita coisa aqui na terra. Para que ninguém possa falar, mas também ele era Deus, por isso que ele conseguiu. Não, ele veio, ele nasceu como carne do pecado, e viveu exatamente como nós. E fez assim a profecia que se falava dele em Isaías. Glória a Deus. Meus irmãos, tá aqui, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e as suas raízes um renovo frutificará. Naquele tempo havia muitas trevas todo mundo. O povo de Israel estava desobediente, vivendo em treva, adorando outros deuses e tal. Mas desde Adão nós somos condenados. Desde Adão nós somos condenados. E Jesus, ele veio para quebrar essa maldição. Jesus, ele veio para ser crucificado na cruz, para que essa maldição possa ser quebrada. E aqui Isaías está dizendo: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Assim como Jesus foi batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele veio para fazer a diferença na terra, porque na terra não existia, vamos dizer assim, não existia amor, não existia o certo, não existia o errado. Algumas pessoas foram levantadas por Deus, inclusive na época de Isaías, o Senhor levantou Uzias, levantou Ezequias, Josias, então foram reis justos, né?
e sim os profetas anunciando a chegada do Messias, porque esse foi o verdadeiro Messias. O povo judeu até hoje, eles esperam o Messias. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, né? Quando Jesus antes de morrer, antes de ser crucificado, ele disse: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Só que Jesus ele sempre falou do reino do céu. Olha só, reino do céu. Então, aquele que se diz que seguir Jesus, ele tem que falar do reino do céu, assim como o seu irmão vos fala agora. Porque Jesus ele sempre disse o reino do céu, sempre buscou o reino do céu, sempre pregou o reino do céu. Ele sempre buscou para todos nós o reino do céu. Mas, naquela época, os fariseus, os saduceus, os hipócritas, os escribas e tudo mais, eles só diziam no reino das terras. Só que Jesus ele veio para dizer o reino do céu, para trazer o céu ao ser humano. Porque quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o temor, o conhecimento, a justiça vem do céu, porque nós não conseguimos nada por nossos braços fortes, não conseguimos nada por nossa força, não conseguimos nada por nossa inteligência, por nossa astúcia. Não, esqueçam isso. O que nós conseguimos, tudo vem do céu, nada mais. O que nós fazemos, pensamos, praticamos, tudo vem do céu, nada vem de nós, porque nós somos aqui, olha só, nós somos aqui um instrumento para que a palavra de Deus seja espalhada, para que a palavra de Deus ela seja dita, e assim levaremos o máximo de almas possível para o céu. E nisso, Isaías ele estava profetizando sobre o Messias que irá tirar o pecado do mundo, o Messias que ia ensinar ao mundo como deve ser perante a Deus, porque desde a época de Adão o mundo esqueceu como é que era adorar a Deus, o mundo esqueceu como que era andar com Deus, o mundo esqueceu a justiça, o mundo esqueceu as coisas boas, o mundo esqueceu o conhecimento e inteligência, então o mundo vivia em trevas. E Jesus ele veio para quebrar esse paradigma, para quebrar as garras de Satanás na terra. E tem mais, e diz assim: e deleitei-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não veio para julgar, ele não veio para julgar, para matar nada. Jesus ele veio simplesmente para ensinar. Jesus ele veio trazer espada, e espada significa a palavra de Deus. Porque Jesus, desde o início, Jesus estava com Deus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez, porque é a palavra. Meus irmãos, nós temos que entender que a palavra, ela vai ficar. Nós vamos passar, o mundo vai passar, mas a palavra, ela fica. A palavra pregada, ela sempre vai ficar nos nossos corações. Então lembre-se, sem Jesus não somos nada. O que vier do céu, nós somos tudo. Mas se nós vivemos aqui na terra, andamos aqui na terra sem conexão com o céu, nós não somos nada. Não conseguimos nada se não vier do céu. E eu vejo muitas das vezes pessoas falando por si próprio, falando pelo próprio conhecimento. Mas se não vier do céu, não tem unção. Se não vier do céu, não tem produção. Se não vier do céu, não tem salvação. Se não vier do céu, não tem transformação. Se não vier do céu, não tem redenção. Se não vier do céu, não tem bênção. Se não vier do céu, não tem conhecimento. Se não vier do céu, não tem inteligência. Se não vier do céu, não tem sabedoria. Se não vier do céu, não tem grandeza de Deus em nossos corações. Tudo vem do céu, porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muitas pessoas andam por si próprio, muitas pessoas andam, eu vou andar, por causa de mim eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você não fez nada, nós não fazemos nada. Quem faz é Deus.
em nossas vidas. É isso que nós temos que entender, porque sem Deus nós não somos nada. Entendam isso, sem Deus nós não somos nada, porque Deus ele é justiça, justiça é a base do trono de Deus, porque se nós andamos na nossa própria concupiscência, nós estamos em pecado, se nós andamos na nossa própria consciência, nós não sabemos o que fazemos, porque tudo o que fazemos vem do céu. Meus irmãos, adquirem conhecimento do céu, adquirem conhecimento das escrituras sagradas. As escrituras que vai nos dar entendimento, as escrituras que vai nos dar conhecimento, as escrituras que vai nos levar próximo a Deus, porque nós fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus e cada um dará conta do que faz aqui na terra. Meus irmãos, vou dizer algo sério. Aqui, o que nós fazemos de errado ou certo, todos nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos, pelo o que nós praticamos. A todo momento nós devemos nos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, porque nós somos errados, nós somos imperfeitos. Só que com a palavra de Deus nós buscamos a perfeição. Eita glória! A palavra de Deus nós buscamos a perfeição. É por isso que a palavra de Deus está aqui, para que nós possamos buscar a perfeição, a santidade, para nos apresentar diante de Deus. Porque Deus há de julgar a todos, sem exceção. O príncipe desse mundo que muitos adoram, ele já está condenado, e sim levando a condenação para aqueles que o adoram. Quem está com Cristo vai ser elevado até a vida eterna. Quem está com Cristo vai ser elevado até o mais alto patamar, porque nós estaremos com o Senhor Jesus e sempre aguardando o arrebatamento, que vai ser no abrir e piscar de olhos. Meus irmãos, eu venho aqui todos os dias para pregar a palavra de Deus original, o evangelho original, que é a salvação e a redenção de pecados. Eu não vim aqui, Deus ele não me colocou aqui nesse canal para falar de bênção, mas sim de bênçãos espirituais. Bênção espiritual, porque o que nós fazemos de certo aqui na terra, nós vamos acumular bênçãos, galardão lá no céu. E assim, quando nós partimos daqui e formos para a glória, a nossa recompensa está lá em cima, não aqui na terra. Devemos orar? Sim, mas não viver em planos terrenos. Olha que Deus está dizendo, não vivam em planos terrenos, mas sim em planos espirituais. Muitos estão enganando e muitos estão sendo enganados, porém Deus não tem ninguém por inocente. Aquilo que você vai buscar na igreja é aquilo que você vai receber. Se você busca a Deus, você vai receber a Deus. Se você busca bênção material, você vai receber o que está aqui na terra. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas todo mundo vive num paradoxo. Ou seja, vou simplificar. Muitos eles querem estar com Deus, ao mesmo tempo eles fazem um paralelo e não viver com Deus. Olha só que interessante, acontece isso. Muitos pensam e falam que estão com Deus, seguindo o caminho de Deus, mas dentro do coração está longe de Deus, porque Deus diz, esse povo, ele me adora com a boca, mas o coração está longe de mim. Isso é muito perigoso, porque o Senhor Jesus, ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha o coração e ele prova o rim para dar a cada um a medida da tua caminhada. Então não perca a tua salvação, não perca tempo com coisas terrenas. Devemos comer, beber, sim, porém buscamos ao Senhor enquanto se pode achar, porque
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos aqui todos os dias para te trazer a salvação. Estamos aqui todos os dias para te trazer a redenção. Estamos aqui todos os dias para te trazer a palavra de Deus, de redenção, de transformação, de arrependimento dos nossos pecados, para que assim o Senhor possa nos perdoar e nos colocar diante dele no juízo final. Amém, meus irmãos? Estamos aqui mais um fim de uma live. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. E é um prazer estar todos os dias pela manhã. Mas lembre-se, sempre pregando salvação e arrependimento. Sempre pregando a salvação. Porque a salvação está no alcance de todos. Basta você acreditar. Se está desviado nos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto a porta da graça não se fecha. Volte para o Senhor Jesus, porque o fim está muito próximo e Jesus está às portas. Amém? Obrigado por estar aqui até agora aqui conosco. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, no canal do YouTube @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.